Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio de Follow Him. Lembro-me de que estava sentado em seu colo chorando, como era de costume. Eu era conhecida por isso. Ela estava me consolando e alguns homens entraram na casa com metralhadoras. Basicamente abriram a porta sem bater nem nada. Entraram dizendo que minha mãe estava presa, minha tia também, e levaram as duas. As duas foram encarceradas. Foram sentenciadas a 10 anos de prisão, sem advogado, sem testemunhas, sem julgamento. Basicamente, elas foram informadas de suas acusações. Elas não podiam nem falar. Minha mãe disse alguma coisa em resposta, mas eles disseram para ela ficar calada e então ela foi levada para a prisão. Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio de Follow Him. Meu nome é Hank Smith. Sou seu apresentador, estou aqui com meu co-apresentador John Bythway, que está em comoção e cujo coração pode lhe falhar a qualquer momento. John, isso é Doutrina e Convênios 45, versículo 26. Sim. Vamos ser cuidadosos com você. Você tem ido ao médico ultimamente? Seu coração foi examinado? Só preciso respirar por um segundo. Tudo bem, estou bem. Muito bem, ótimo, ótimo. John, seu coração poderia falhar porque você está muito animado por termos Shima Bauman aqui conosco hoje. Shima, bem-vinda de volta ao Follow Him. Obrigado. Tivemos o Shima aqui no ano passado, quando fizemos um verdadeiro crime no livro de Helaman. Você se lembra? Sim. Nosso episódio sobre crimes reais. Nosso episódio sobre crimes reais. E hoje vamos nos apoiar um pouco em sua experiência como advogada para falarmos sobre ser uma defensora. John, sei que você adora esse título para o senhor Shima. Ao examinar a sessão 45, com o que você está animado? Gostaria de começar com algumas reflexões sobre doutrina e convênios. Isso pode ser chocante, mas o que ela tem em comum com a revista de fofocas de celebridades que eu costumava ler? Depois, gostaria de abordar o contexto da sessão 45, o que estava acontecendo quando Joseph Smith recebeu essa revelação e como ela se relaciona com nossos dias. Depois, gostaria de abordar alguns dos temas da sessão 45, como uma revelação de amor para nosso Salvador, que explica seu papel como nosso advogado. 3 maneiras de sermos melhores defensores. Quero falar sobre a colheita, o que isso significa ao nos prepararmos para a segunda vinda. Quero falar um pouco sobre Enoque e seu papel na orientação de nossa preparação espiritual nos últimos dias. Como podemos nos tornar estrangeiros e peregrinos na terra? Adoro essa frase. Também gostaria de discutir 3 temas da segunda vinda que estão presentes nessa sessão, bem como em muitas outras que a acompanham, em que se discute a destruição física e as advertências ou reações espirituais e se haverá zombaria, alegria ou luz da aliança. Algumas maneiras pelas quais podemos brilhar nessa preparação para o retorno de nosso Salvador. E também quero terminar falando sobre Satanás, pois ele é o autor de nossas dúvidas e temores, e Cristo é o autor e consumador de nossa fé. Uau! Que ótimo resumo. De repente, estou pensando, sim, vamos fazer isso. Sim, vamos fazer isso. Bem ali no final da sessão 45. Pessoalmente, adoro essa pequena frase. Venha para Sião. Tive um tataravô que escreveu o hino Israel Jesus te chama. Essa é a frase-chave. Venha para Sião. Venha para Sião. John, Shima esteve aqui no ano passado e tenho certeza de que nossos ouvintes se lembram dela, mas vamos relembrar a todos e nos dar um pouco de contexto. Sim, Shima Baradaran Baughman é professora, autora e, ouçam só, uma colega ilustre. Esse é um jargão acadêmico, porque qualquer pessoa que esteja nos assistindo no vídeo vai pensar, ela não parece ser uma colega ilustre? Não, isso soa como um cara do século XIX com um chapéu. Ela é uma distinta pesquisadora do Whitley Institute, onde estuda religião e florescimento humano. É autora e coautora de 3 livros e 30 artigos. Já apareceu no New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, NPR e outros meios de comunicação. Ela é natural do Irã.
Ela tem uma conta no Instagram. Você pode segui-la em @ShimaBaughman. Todos que a ouviram antes provavelmente estão animados com seu retorno. John, eu também tenho uma conta no Instagram. Eu publico alguma coisa. A Shima, que é muito ocupada, você acaba de ler e ela reserva um tempo para comentar algo que eu posto e eu fico tipo, Shima, obrigado. Bem, eu e mais 5.000 pessoas, mas suas postagens são ótimas, Hank. Eu as adoro. Você é muito gentil. Sou muito grato a Shima. Vamos ler o manual. Vem e segue-me. E depois, Shima, parece que temos muito o que fazer hoje. O título da lição é As Promessas Serão Cumpridas. Uma sessão, a sessão 45. A revelação na sessão 45 foi recebida de acordo com o cabeçalho da sessão para a alegria dos santos. E há muitos motivos para nos alegrarmos com essa revelação. Nela, o Salvador faz sua terna promessa de pleitear por nós perante o Pai. Ele conta que seu convênio eterno se espalhou por todo o mundo como um mensageiro e para preparar o caminho diante dele, e ele profetiza sobre sua gloriosa segunda vinda. O Salvador faz tudo isso ao mesmo tempo em que reconhece que esses são tempos difíceis, em parte por causa dos perigos que ocorrerão antes de sua vinda. Mas esse perigo, essa escuridão, não é forte o suficiente para apagar a luz da esperança. Pois em verdade vos digo, declarou o Senhor, que eu sou uma luz que resplandece nas trevas. Só isso já é motivo para recebermos essa revelação, com quaisquer conselhos, advertências e verdades que ele deseja dar com alegria. Muito bom. Então, Shima, você mencionou algo sobre uma revista de celebridades. Sim, acho que queremos começar com uma confissão logo de cara. Eu costumava ler essa revista toda vez que ia ao aeroporto. É um prazer muito culpado porque é basicamente apenas fofoca de celebridades, certo? Ajudava meus voos a serem mais rápidos, mas tinha uma seção chamada Estrelas, elas são como nós. Havia uma celebridade de calça de moletom carregando compras, ou uma foto nada lisonjeira de alguém que se parecia com um de nossos vizinhos. Eles também usam calça de moletom e não usam maquiagem. Acho que há certas escrituras que têm o mesmo efeito humanizador para os profetas. Penso nos primeiros santos e amo tanto Doutrina e Convênios, porque essas passagens que lemos realmente envolvem o Senhor falando pacientemente a pessoas que cometeram e continuam a cometer muitos erros e dependem dele para obter misericórdia e graça, como eu, e eu também cometo erros, assim como os sujeitos de muitos dos capítulos de Doutrina e Convênios que estão sendo pacientemente guiados pelo Salvador, que os ama individualmente. Este é um ótimo lugar para recorrer quando você acha que não é digno, quando acha que nunca mais sentirá o amor do Senhor, quando precisa da força que só Ele pode lhe dar para enfrentar mais um dia. Doutrina e Convênios cobre intimamente tanto a coragem quanto a fraqueza de nossos primeiros santos quando eles não se davam bem, quando às vezes não ouviam o Senhor, quando o orgulho e a fraqueza humana assumiram o controle e eles foram rebaixados da lei maior. Além disso, quando ele expandiu a capacidade deles de traduzir, abençoando-os com o Outro Testamento de Jesus Cristo, o Livro de Mórmon, as visitas de anjos, os dons do sacerdócio, os convênios do templo. Há muito para todos nós aprendermos neste momento. Houve uma época em minha vida, devo dizer, admitir outra confissão, em que Doutrina e Convênios não era meu livro de escrituras favorito. Mesmo agora, quando me aproximo dele, embora tenha um firme testemunho de que Joseph Smith foi um profeta de Deus, às vezes ainda fico reticente em voltar a esse complicado lamaçal da história da igreja. Acredito que o motivo pelo qual Deus orientou nossos profetas a preservar esses registros de revelações, alguns dos quais não são nada lisonjeiros, é que o Senhor demonstra que, embora sejamos humanos e tenhamos falhas, por meio dele podemos realizar o impossível. E somente por meio dele podemos ser redimidos. Assim como nas Escrituras, basicamente todo o Antigo Testamento, os Atos dos Apóstolos, o Livro de Mórmon,
Lemos relatos dos erros e fraquezas das pessoas, como elas desobedecem ao Senhor, usam violência umas contra as outras, cometem atos pecaminosos, mas depois encontram cura, esperança e redenção por meio de Jesus Cristo. E assim como as celebridades, certo? São como nós. Os profetas são como nós. E ao lermos esses capítulos, acho que devemos ter cuidado, porque o que as pessoas amam nas estrelas são como nós. Ou acho que o equivalente moderno pode ser os vídeos sugeridos no Instagram ou vídeos. Ok, Elas mostram uma celebridade sob uma luz pouco lisonjeira. Podemos achar que nos sentimos um pouco melhor do que a pessoa retratada. Vemos alguém sendo rude em um dia ruim. Mas acho que quando lemos Doutrina e Convênios, precisamos ter o cuidado de manter em mente nossa própria vida imperfeita. Em vez de apontar alegremente o dedo para os erros passados de outra pessoa sem nos colocarmos no lugar dela. E perceber que todos nós somos dignos de canalizar seu poder, apesar de nossas fraquezas. E o Senhor pode fazer um pacto conosco. Ele pode nos usar para seus propósitos. Ele derramará sua graça sobre nós, apesar de nossos erros contínuos, desde que nos esforcemos apenas para ser seu povo. uau, isso é maravilhoso. E isso é algo, John, sobre o qual você e eu conversamos bastante este ano. Não julgar as pessoas por seus piores momentos, por um dia ruim. Shima disse. Sim, essa é uma das coisas que adoro em Doutrina e Convênios, porque me identifico com essas pessoas imperfeitas. Estou escrevendo essa frase que você disse, em vez de apontar com alegria para os outros. Por que nos alegramos com isso? Sabe, nós adoramos ver as pessoas fracassarem. Acho que essa é uma triste realidade dos seres humanos e precisamos ter cuidado. Sim. Será que nos sentimos um pouco melhor conosco mesmos ao menosprezamos outra pessoa? Essa não é a maneira do Senhor. Então, só um pequeno histórico do que está acontecendo aqui. Joseph Smith traduziu o livro de Mórmon mais de uma vez. O texto diz que muitas partes claras e preciosas da Bíblia haviam se perdido. No verão de 1830, ele iniciou uma nova tradução da Bíblia para restaurar algumas dessas verdades. Na época, isso foi bastante radical, pois a versão King James era obviamente a palavra perfeita de Deus naquela época. Agora, obviamente, há muitas traduções, mas naquela época ela era bastante controversa. Quando estava traduzindo a Bíblia, ele teve uma visão chamada Visões de Moisés. Mais tarde, em 1830, ele publicou o primeiro capítulo da Pérola de Grande Valor. E durante esse pequeno período, Sidney Rigdon entrou para a igreja. Joseph Smith recebeu uma revelação de que ele deveria ser um escrivão. Depois da bela história de Enoque e Moisés, há um momento em que a tradução é interrompida. Em 7 de março de 1831, recebemos Doutrina e Convênios 45. Essa é a época em que Joseph está trabalhando para traduzir o livro de João. Durante esse período, os santos estavam enfrentando muita oposição. Como Joseph Smith disse nesta época, havia muitos relatos falsos, mentiras, histórias tolas publicadas para circular, para impedir que as pessoas investigassem esta igreja. E quando penso em todas essas mentiras e nas pessoas que ficaram confusas sobre a segunda vinda, bem como na reputação da igreja, como você disse anteriormente, Hank, que isso foi uma alegria para os santos, porque essa revelação realmente proporcionou essa esperança na segunda vinda, particularmente a parte em que aprendemos que Cristo virá para a Nova Jerusalém e para seus santos. Essas escrituras são igualmente relevantes para a nossa vida moderna, pois temos vários programas de TV, provavelmente os mais transmitidos atualmente, que contam histórias falsas sobre a igreja. E essas coisas estão se proliferando, sem mencionar a guerra contra nós nas mídias sociais, levando especialmente as mulheres, como estudamos no Whitley Institute. Quero dizer, especialmente as mulheres estão sendo afastadas da fé, confundindo muitas pessoas com nossa história, nossa doutrina e entendendo mal nossas políticas. Há tantos relatos e histórias falsas circulando em todas essas plataformas diferentes. Já temos uma revelação que trata disso.
que trata desses desafios. E, de acordo com dados recentes, analisamos todas as religiões e como elas são favorecidas. Ficamos em último lugar entre todas as religiões, infelizmente, entre todos os grupos de cristãos, muçulmanos, judeus, mas sabemos que o povo do Senhor não é popular, e os apóstolos de Jesus tiveram que se esconder e ensinar em segredo, porque, apesar do bem que fizeram, dos milagres que realizaram, Jesus Cristo foi crucificado e seus apóstolos foram perseguidos e mortos. Deus usa esse ódio, até mesmo o ódio dos homens, para o bem. E há algumas evidências, o ponto positivo de tudo isso, sabe, nesse tipo de época com a qual estamos lidando em 45 e agora, de que grande parte da atenção negativa que vimos no passado ao estudarmos isso foi, na verdade, em 2012, quando tivemos nosso outro grande momento em que recebemos muita imprensa negativa, com Mitt Romney concorrendo bem, os batismos e o interesse na igreja aumentaram com isso. Portanto, estou orando para que o que está acontecendo agora desperte o interesse na igreja e as pessoas queiram investigar, aprender mais e descobrir a verdade por si mesmas. Uau! Adoro pegar essa sessão de doutrina e convênios e dizer: tudo bem, vamos olhar para hoje, porque o Senhor pode fazer as duas coisas. Ele pode falar com os santos em 1831 e com os santos em 2025 em uma única revelação. Gosto muito dessa visão. Vamos dar uma olhada tanto em 1831 quanto em 2025. Isso me faz lembrar do presidente Nelson na Conferência Geral, nos assegurando que veremos grandes milagres na divulgação do Evangelho. Parece que o que você está dizendo aqui é que veremos coisas incríveis, mesmo com a atenção que às vezes é negativa. Este é Jesus explicando basicamente o significado de seu próprio discurso do Monte das Oliveiras. É o sermão que ele deu aos discípulos. Isso é interessante porque há muitas análises estruturais, linguísticas e culturais diferentes desse discurso. Mas essa é a única que temos em que o próprio Jesus Cristo nos diz o que quis dizer. Isso nos ajuda a entender Mateus 24 e 25, Marcos 13, Lucas 21, João, Joseph Smith, Mateus, para você é claro que esteve em Jerusalém, provavelmente nos levou até lá. Mas quando você atravessa a colina do Monte das Oliveiras, eu só estive em Jerusalém uma vez. Ao olhar para Jerusalém, você verá pedras em todos os túmulos. O interessante é que não apenas os cristãos acreditam que todos nós seremos ressuscitados na segunda vinda, mas também há uma crença judaica de que o Messias aparecerá no Monte das Oliveiras e iniciará a ressurreição dos mortos. Eles colocam pedras em seus túmulos como uma forma tangível de marcar o local de descanso de seus entes queridos para que eles não sejam esquecidos nesta ressurreição. É um belo ato simbólico de lembrança que antecipa a vinda do Salvador. É interessante porque os muçulmanos também acreditam que o Messias virá em algum lugar dessa região. Alguns grupos também acreditam que Jesus voltará, embora não acreditem que ele seja o Messias, eles acreditam que ele voltará. Acho muito bonito o fato de tantos filhos de Deus acreditarem que Jesus Cristo virá no mesmo local que Cristo disse a seus apóstolos. É claro que acreditamos que haverá sinais, maravilhas e outras coisas para ver. Acho lindo que todos nós concordemos com essa única coisa. Talvez não concordemos com muitas coisas, mas concordamos com isso. O discurso do Monte das Oliveiras, quando ensino o Novo Testamento, é um dos favoritos de meus alunos. O que o Senhor faz em Mateus 24 é dizer: vejam, aqui estão todos os sinais da destruição de Jerusalém que está por vir. Depois ele continua e fala sobre sua segunda vinda, e o próximo capítulo é muito divertido. Mateus 25, onde ele apresenta 3 parábolas diferentes. Temos a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e a das ovelhas e dos bodes, todas com o objetivo de nos preparar para a segunda vinda. Quando eu ensino o discurso do Monte das Oliveiras, você diz: ei, traga a sessão 45. Por que não? É o que há de melhor e mais recente no que Cristo disse sobre isso. Por isso, eu adoro.
Em Mateus 24, é um pouco difícil distinguir este é um evento de destruição de Jerusalém ou é um evento da segunda vinda. E Joseph Smith Matthew o separa um pouco melhor para que você possa ver. Este é este e este é este. E então, como dissemos, e depois temos a seção 45, que vai nos dar mais do autor original do discurso do Monte das Oliveiras, o que é ótimo, que tesouro. Vamos entrar no capítulo propriamente dito. Os primeiros 6 versículos estão basicamente dizendo: ouça-o, 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 ouça sua voz. Creia em meu nome, versículo 5. Quero apenas compartilhar um belo testemunho compartilhado em uma prisão de Utah, que me ajudou a entender como é realmente ouvir a voz do Senhor com a profundidade de ouvir o Senhor que eu mesmo não experimentei. Então, o homem de quem vou contar a história experimentou essa profundidade de fé ao cumprir uma sentença de prisão por crimes relacionados a drogas. Ele costumava ser violento, perdeu muitas pessoas próximas a ele, e ele diz, entre outras coisas: recentemente, eu me ajoelhei ao lado da cama depois que as luzes se apagaram para fazer minhas orações noturnas. Eu estava agradecendo ao Pai Celestial pela dádiva de um filho e pelo preço que ele pagou por mim, quando, do nada, comecei a chorar incontrolavelmente. Eu me esforçava para conter meus soluços, pois tinha medo de que meus coelhinhos me ouvissem. Naquela noite, isso durou cerca de 10 minutos, e em seguida tive um sonho. Eu estava deitado de lado em uma pedra fria, em uma caverna escura e úmida. Estava chorando inconsolavelmente pela morte de alguém que me era muito querido. Eu estava agarrando com toda a minha força algo frio e duro. Abri meus dedos para ver o que estava segurando. Eram 3 grandes pregos romanos. Todos os detalhes eram vívidos e claros, afiados e levemente curvados e brilhantes devido ao atrito de serem martelados em madeira dura. A parte superior das cabeças estava coberta de sangue, que também estava espalhado por todas as minhas mãos. Foi nesse momento que uma voz perfeita, de perfeita suavidade, me disse: você derramou tantas lágrimas por mim, sem nunca ter me visto em carne e osso, mas me conhece. De repente, a luz do sol entrou na caverna e eu me sentei, percebendo pelo chão de pedra lisa e pelas paredes de pedra áspera, que eu estava em uma tumba, e não em uma tumba qualquer, mas na tumba dele. Olhei novamente para os pregos e a revelação me inundou. Eles representavam tudo o que havia sido feito a mim, tudo o que eu já havia feito a qualquer outra pessoa. Mais do que isso, uma vida inteira de dor, escravidão, miséria e pesar, cada erro e decisão e a motivação por trás deles, como uma asa de juiz, agravando e atenuando as circunstâncias de uma maneira perfeita e infinita. O Salvador me conhecia completamente, porque ele estava lá, bem ali comigo, vivenciando tudo isso. Mas ainda mais importante foi o sangue que cobriu os pregos em minhas mãos, mesmo quando eu era seu inimigo, e por pior que eu fosse, ele pagou o preço do sangue mesmo assim. Naquele momento, a luz invadiu a tumba e mudou. E olhei para a porta, e quando pensei que era a luz do sol, fiquei sem fôlego, pois ali estava, em toda a sua glória, o Filho de Deus. Meu testemunho da crucificação e da ressurreição era evidente, pois as marcas dos pregos que eu segurava eram claramente visíveis nas palmas de suas mãos estendidas, e ao sopro de um sussurro, ele disse: fiz isso por você. E eu me sentei ereto em minha cama, enquanto uma paz profunda me preenchia, e o mais puro e insondável amor me inundava e me atravessava. Ocorreu-me, enquanto escrevia isso, que o Salvador também estava insinuando que era hora de eu deixar de lado os pregos duros e retorcidos do meu passado e os danos causados, abraçar o futuro com fé e permitir que o tempo faça a cura. Embora eu tivesse visto o Senhor ressuscitado de dentro de seu túmulo, isso representava meu próprio renascimento e ressurreição, sem citar. Isso, meus amigos, isso é ouvi-lo, dar ouvidos a ele, acreditar em seu nome para realmente entender quem ele é e o que fez por nós. Seu convite para aceitá-lo para que possamos ser curados. Isso me deixa sem fôlego. Isso foi fantástico. Pensar em alguém que está em um ponto tão baixo e ouvir, como diz Elder Holland, que é impossível afundar mais do que a luz de Cristo pode brilhar. Que história!
Antes dessa gravação, eu estava falando com meninos em um centro de detenção em North Ogden. Caramba, você sente o espírito em alguns desses lugares? Que revelação para aquela pessoa receber. Acho que foi por causa da gratidão que ele sentiu. E penso, será que estou ouvindo meu Salvador? Será que tenho esse tipo de crença como esse homem tem em seus momentos mais difíceis? Acho que isso é algo em que vou trabalhar ao longo de minha vida. A próxima coisa sobre a qual podemos falar é a colheita. Se você ler o versículo 2, ele diz: quando não pensares, passará o verão, e a ceifa terminará, e a tua alma não será salva. E novamente, no versículo 37 diz: olhai e vede as figueiras, e vede-as com os vossos olhos, e dizeis que quando começarem a brotar, e as suas folhas ainda estiverem tenras, já está próximo o verão. Acho que é importante colocar isso em nossos dias e entender do que estamos falando aqui, porque, obviamente, não vivemos mais em uma sociedade agrária. Não se fala muito sobre estações do ano, colheita e plantações da maneira como eles falavam. A primavera era uma época de vida nova, que era o trabalho inicial de plantar as sementes do Evangelho na época do início. Alguns estudiosos do Oriente Médio falaram sobre como os grãos eram escassos no Oriente Médio nessa época, e as sementes para a próxima estação eram preservadas por cada fazendeiro, já que eles não podiam comprá-las. Assim, normalmente na primavera, o suprimento de trigo acabava, e os meses de verão eram difíceis para as famílias israelitas, pois as crianças frequentemente passavam fome. Os pais ficavam tristes, porque enquanto usavam o grão restante para a semente, as crianças desejavam poder fazer pão. Isso explica o Salmo 126, que diz que os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. E os agricultores estavam tristes, mas plantaram suas sementes nesse ato de fé, que foi recompensado no outono após a primavera. O verão foi uma época difícil de calor intenso, muita preparação, gerenciamento cuidadoso dos alimentos. Por isso, ouve-se muito que o verão está próximo. Essa é uma época discutida para a vinda de Cristo, porque era um período difícil, em que as pessoas estavam esperando que suas plantações crescessem e não tinham tanta comida. E então temos o outono. O outono é a colheita. Essa é a época de alegria para os israelitas. Temos o Rosh Hashanah, o Yom Kippur. Essa é uma época em que o trabalho árduo leva a esse período feliz e sagrado em que há muita comida e comemoração. O outono, você pensa na colheita, é o outono, é quando o Salvador virá. Lembro-me de uma ocasião em que estava no Peru e era final de agosto, basicamente outono, e fomos jantar na casa de uma família em Urubamba, que é uma cidade rural muito bonita. Jantamos e trouxemos um frango do mercado que compramos para assar para a família. Lembro-me deles dizendo que comíamos frango talvez uma vez por ano, basicamente na época da colheita, porque é muito caro, e eles ainda não tinham feito a colheita. Eles comiam principalmente milho e legumes. Lembro-me de que, naquela noite, alguns de nós estávamos dormindo em uma barraca do lado de fora da casa deles, e havia uma lua cheia. Como sou madrugador, estava pronto para ir para minha cama e meu saco de dormir e dormir. E bem, nós somos, é anunciado em espanhol, é claro, e eu tenho que tentar entender o que está acontecendo, mas ficamos sabendo no último minuto, sem nenhum aviso, basicamente que é hora da colheita. Todos nós vamos trabalhar juntos, e acho que isso foi vantajoso, certo? Eles tinham mais 6 pessoas e disseram: chegou a hora, vamos pegar o trigo, vamos colher o trigo. Então todos nós pegamos foices à noite, sob a lua, trabalhando duro para colocar o máximo de trigo em pilhas. E nos ensinaram como fazer isso. A colheita noturna é uma coisa, e acho que é boa para o teor de umidade ou qualquer outra coisa, e as temperaturas mais frias são boas. Mas sim, penso nisso toda vez que penso na colheita, porque não durou muito tempo. Penso nisso todas as vezes porque não estava fisicamente pronto. Lembro-me de estar tão cansado e querer dormir, e acho que consegui. Acho que provavelmente dormi em um lugar onde algumas das pessoas que estavam lá trabalharam a noite toda e ajudaram uma família a colher suas safras. Lembro-me de pensar que, se eu estivesse preparado, se tivesse observado os sinais do campo, saberia quando era a hora da colheita. Eu teria cochilado durante o dia, sabendo que era isso que eu teria de fazer. E acho que, no versículo 38, Cristo diz: assim será naquele dia, quando virem todas essas coisas, então saberão que a hora está próxima. Estamos cientes da época em que estamos?
Estamos atentos aos sinais e estamos nos alimentando da maneira certa para nos prepararmos? Da próxima vez que eu tiver convidados em casa, vou cortar a grama todas as noites. Sim, esta é a única noite em que podemos fazer isso. Todo mundo acorda. Essa é uma experiência incrível, em que você pensa que é o momento de... É quase como se tivéssemos mencionado a parábola das 10 virgens. Você está pronto? Porque é agora. Sim, foi nisso que pensei também. Na parábola das 10 virgens, o Elder Oaks as chamou de parábolas de preparação. Há aquelas que estão dormindo enquanto aguardam o casamento. E eu gostaria de saber mais sobre essa viagem porque eu realmente gostaria de evitá-la. Estava brincando. Não vamos no final de agosto. Ok, acordem, aqui estão suas ferramentas de jardinagem, aqui vamos nós. Eu amo isso. Acho que já citei C. Lewis antes, mas adoro essa citação. Ele disse que a segunda vinda não é um dia de escolha. É um dia em que você descobre o que escolheu. Não podemos pensar, tudo bem, quando esse dia chegar, eu o escolherei. Gosto muito do versículo 2. O verão passará e a colheita terminará e sua alma não será salva. Muitas vezes agimos como se houvesse esse período de graça eterno, mas ele chega ao fim em algum momento, o período de graça se esgota, a colheita termina. Suas almas não estão salvas. Isso é algo preocupante. Sim, e acho que quando pensamos em nutrição e, em colheita e nutrição espiritual, isso me faz lembrar que Arthur Brooks veio ao Whitley Institute na BYU e disse que estamos tão superalimentados nos Estados Unidos que não sentimos fome, não sentimos essas dores porque estamos constantemente cercados de comida. Acho que essas discussões sobre a colheita, o verão e o outono, em que as pessoas trabalham com mais fome em diferentes estações, muitas vezes não nos atingem com tanta força porque somos superalimentados em todas as estações. Minha primeira experiência com isso, na verdade, não foi nos Estados Unidos, mas quando eu estava crescendo no Irã. Lembro que eu era jovem e minha mãe foi para a prisão política, pois ela lutava pela liberdade de religião e de expressão no Irã. Fui criado por minha avó e minhas incríveis tias. Portanto, eu não queria nada, durante esse período, exceto, é claro, a saudade da minha mãe. Mas lembro que quando minha mãe voltou da prisão, senti muita falta da minha avó e eu tinha uns 5 anos e fui para a cama dos meus pais chorando. Lembro-me disso e senti muita falta da minha mamãe, que é como a chamam no Irã. E ela basicamente me criou nos últimos 2 anos e meio. Minha mãe, a quem dou tanto crédito agora, como mãe de 5 filhos, não consigo imaginar deixar minha filha ir embora, mas ela me deixou ir visitar minha avó em uma viagem de ônibus de 20 horas de distância para visitá-la sozinha. O que eu me lembro, mais do que o quão incrível foi aquela reunião com ela, é que ela me alimentou sem parar. Ela fazia a mais incrível comida persa a cada hora, porque não tinha brinquedos para brincar nem outras crianças. Ela cortava e descascava frutas e as dava para mim. Lembro-me de estar incrivelmente saciado durante aquela visita e nunca tive fome. Não queria voltar para casa porque estava tão feliz que meus pais, honestamente, depois de 2 semanas, finalmente ligaram e disseram: bem, sua irmã ganhou um novo conjunto de colorir. Então, se você quiser precisa voltar para casa. Finalmente concordei. Mas quando penso em alimentação constante, penso em minha mamãe, e nessa lição de ser, estamos muito cheios fisicamente, mas será que temos e reconhecemos a mesma necessidade de alimentação espiritual constante? E será que eu me alimento espiritualmente como minha querida avó me alimentava com lanches saudáveis e frutas? Será que me alimento espiritualmente com a mesma frequência com que me alimento fisicamente? Para mim, acho que ler as Escrituras pela manhã, às vezes tento ler algumas à noite antes de dormir. Mesmo que seja apenas um versículo, talvez conversar com Deus sempre que posso. Para mim, quando estou dirigindo, vou para Provo. Esse é um bom momento para falar com Deus ou ouvir músicas que me lembrem de Jesus Cristo. Se eu estiver mal-humorado, com inveja ou com pensamentos que não sejam semelhantes aos de Cristo. Tive de fazer isso ontem, pois estava me sentindo muito irritado. Há uma nova música de nem me lembro de quem. É uma música sobre misericórdia. Então, peguei essa música. Pensei, tudo bem, isso pode ajudar. Acho que em nosso mundo atual estamos sóbrios. Mas como disse o presidente Holland,
Nós nos entregamos voluntariamente à anorexia espiritual. Comemos 3 vezes por dia, pelo menos no meu caso. Além disso, há as guloseimas que faço após cada refeição. Mas não deveria ser a mesma coisa com relação à nutrição espiritual? Isso é algo que preciso lembrar a mim mesmo. É mais fácil deixar isso passar, mesmo que a fome, certo, o lembre fisicamente. Você precisa comer. Enos. Minha alma estava faminta. Sabe como é meu corpo? Minha alma estava faminta. Gosto de perguntar aos meus alunos: vocês já se esqueceram de comer por 3 ou 4 dias? Ninguém nunca se esquece de comer. Sabe, acho que não comi nada desde quinta-feira. Não, mas espiritualmente fazemos isso. Eu negligenciei meu estudo das Escrituras por alguns dias ou algo assim. Como você o chamou? O que o Elder Holland disse? Anorexia espiritual. Nós nos entregamos voluntariamente. Sim, Shima, quando você e eu estávamos discutindo doutrina e convênios e analisando as sessões que talvez você quisesse abordar, conversamos sobre sua mãe. Você é uma das poucas pessoas, creio eu, que conheço que poderia se conectar com os santos, Joseph Smith, e outros que continuam sendo presos por sua religião repetidamente. Acho que todo mundo que está ouvindo pensaria: espera, o quê? Você pode nos dar um resumo de como foi isso para ela? Como foi para sua família? sim, quero dizer, foi devastador. Estávamos fazendo uma festa de família e minha mãe estava lutando politicamente pelos direitos de expressão e religião em um governo que era totalitário e que não queria que ninguém falasse contra eles. Quando o Ayatollah Khomeini assumiu o controle, ele basicamente consolidou todo o poder e matou toda a oposição. Minha mãe fazia parte de um dos grupos que ainda lutavam pela liberdade e pela democracia. Lembro-me de que estava sentado em seu colo, chorando, como era de costume. Eu era conhecido por isso. Ela estava me consolando. E alguns homens entraram na casa com metralhadoras, basicamente abriram a porta sem bater nem nada, entraram dizendo que minha mãe estava presa e minha tia também. E levaram as duas. As duas foram encarceradas. Foram condenadas a 10 anos de prisão, sem advogado, sem testemunhas, sem julgamento. Basicamente, as acusações lhes foram contadas. Elas não podiam nem falar. Minha mãe disse algo em resposta, mas eles disseram para ficar em silêncio. E então, ela foi levada para a prisão. Por meio de milagres, foi salva e retirada da prisão e pôde ser libertada depois de 2 anos e meio em vez de 10. Mas há tantos milagres que Deus realizou em nossas vidas para que isso acontecesse. Uau! E o que ela disse depois? Podemos perguntar? 2 anos e meio? Sim, ela se arrepende. Ela tem muita vergonha do que fez. Mas quando penso em minha irmã e em mim, que éramos os filhos mais velhos da família, quero dizer, só temos elogios a ela. A coragem que ela teve para lutar por essas importantes liberdades religiosas. O Shah estava impedindo que as mulheres usassem véu e dizendo: você não pode seguir sua religião ou não pode falar livremente. E ela lutou por todos esses direitos, ajudou a expulsar o Shah e, infelizmente, teve um governo diferente que era opressor de uma maneira diferente. Não me arrependo de nenhum de seus atos e sei que ela se arrepende. Acho que ela se afastou de toda a política depois dessa experiência e não quer se envolver. Ela apenas diz que as coisas mudam uma a uma e através de nossos corações. E ela está certa quanto a isso também. Mas acho que também sou grato por ela ter feito esse trabalho por seu país. E Shima, você falou sobre isso no ano passado, mas vamos relembrar. Como é que uma família no Irã que luta pelos direitos religiosos, como é que essa filha acaba ensinando na BYU agora? Isso é um pouco estranho. Outro milagre. Uma coisa levou a outra. Adoro falar sobre isso porque sou muito grata. Não tenho nada que estar aqui em Provo e viver em Utah ou nos Iraish Iowa. Estamos em Teherã. Minha mãe estava na prisão. Meu pai fez um procedimento médico para um dos líderes religiosos mais importantes do Irã. Acabou salvando-o de seu problema neurológico. Ele acaba conseguindo um cargo para fazer pesquisa na Universidade da Califórnia, Los Angeles, para o qual nem sequer se candidatou. São tantos milagres. Como se alguém tivesse se candidatado a ele e ao Japão. Ele foi para o Japão assim que pôde. Isso foi durante a guerra Irã-Iraque. Então,
surge a vaga para a Universidade da Califórnia, Los Angeles, e meu pai aceita. Ele foi para a Universidade da Califórnia, Los Angeles. Há uma mulher que é enfermeira, seu nome é Mariane. Se alguém for persa na Califórnia, conhecerá a Mariane. E ela é a missionária mais incrível. Ela teve a inspiração de falar com meu pai sobre a igreja. Ela, depois de ignorar o fato algumas vezes, vai falar com ele. Minha mãe, imediatamente, ao ver os panfletos sobre famílias que podem ficar juntas para sempre, quer conhecer os missionários, investiga a igreja, acaba sendo batizada e diz: não vou voltar. Eles vão me matar por isso. É verdade. Quero dizer, eles a matariam. E, de qualquer forma, escapamos milagrosamente do país, porque ela deveria estar em liberdade condicional, mesmo tendo saído da prisão. Assim, acabamos conseguindo asilo como refugiados por causa de sua prisão política, e então pudemos ficar nos Estados Unidos da América e crescer na igreja. Essa foi a nossa maior bênção. Olho para meus diários quando tinha 8 anos de idade e penso: o que era mais importante para mim do que a igreja? Como se tudo o que eu falasse fosse sobre a gratidão que sentia por ser membro dessa igreja. Não consigo dizer o suficiente sobre isso. Então, obrigado por me deixar falar sobre isso. Uau! Acho que muitos de nós, John, não conseguem se conectar com Joseph Smith na cadeia de Liberty, e nem como Shima e sua família conseguem. Eu adoraria que muitos jovens ouvissem falar de você em seu diário aos 8 anos de idade e que tudo o que você queria falar era sobre a igreja. Que história incrível, incomum, única e linda. Muito obrigado. Obrigada. E acho que isso é uma prova, e vamos falar sobre isso mais tarde, sobre as crianças, mas quando éramos crianças, vimos a luz, sabíamos intuitivamente, mesmo quando nem falávamos inglês. Eu vim para os Estados Unidos da América na 2ª série e falava 2 palavras: sim e não. Mas quando fui à igreja, senti o Espírito. Eu sentia o Espírito. Eu sabia que isso era bom. Eu sabia que isso era luz e sabia que isso mudaria nossas vidas. Não damos crédito suficiente aos nossos filhos. Eles sabem que é certo e talvez tirem mais proveito disso do que eu, porque vi o contraste entre o que eu tinha vivido e o que tínhamos na igreja. Fico feliz que tenhamos conseguido falar sobre isso. Embora nessa sessão em particular, Joseph Smith não esteja na cadeia. Ainda não. Shima, o que você quer fazer a seguir? Eu estava esperando falar sobre a minha palavra favorita, e a de João, advogado. E ela aparece muito profundamente nesse capítulo, falando de Jesus Cristo, nosso advogado. E como advogado, esse é um dos meus escritores favoritos. Sei que João também gosta, mas o que é um advogado? Então, é a voz de alguém que pleiteia por outra pessoa. Aprecie a seção 45, versículo 3, que diz: ouvi aquele que é o advogado junto ao Pai, que está pleiteando vossa causa perante ele. Nosso melhor advogado, Jesus Cristo, lançou o alicerce da terra e de todas as coisas que nela se movem. Ele nos diz que experimentou o que todos nós experimentamos. Não é isso que aprendemos, certo? Ele toma sobre si as nossas enfermidades, para que as suas entranhas se encham de misericórdia segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer o seu povo. Cristo é o único que realmente pode ser o advogado de todos nós nesta vida. Ele nos salvou da morte. Ele é o único que pode entender todas as nossas tristezas e dores. Quero pensar bem, como podemos ser defensores nos últimos dias? O que isso significa para nós? Costumo alertar meus alunos que, às vezes, pode ser mais difícil ser um advogado ou discípulo de Cristo do que um advogado porque, como Cristo disse, ai de vocês, advogados. Essas não foram palavras que o Salvador usou sem motivo. Há pouquíssimos exemplos de advogados no Novo Testamento e no livro de Mórmon que são humildes discípulos de Cristo, exceto Esdras, que todos nós amamos como nosso advogado favorito. Gostaria de falar sobre 3 maneiras de ser um bom advogado. Uma delas é obedecer à lei em todos os aspectos de nossa vida. Isso inclui permitir que a orientação profética moderna e os mandamentos fundamentais permeiem quem você é. Gostaria muito de falar sobre um notável discípulo de Cristo e um advogado. Seu nome é Ana Rose. Ela é juíza na Tanzânia e atualmente está fazendo mestrado em Direito na BYU. Ela é uma serva discípula de Jesus Cristo.
Ela brilha, é uma aluna da minha classe, sou muito grato por ela. Ela descreve seu trabalho como juíza e explica que seu país é um país onde o suborno e os acordos com juízes são comuns. Em sua jornada de fé, ela falou sobre como os juízes com quem serviu e continua servindo descrevem suas câmaras como diferentes. Eles dizem: bem, aqui os negócios são como sempre, mas não no tribunal de Anna Rose. Eles dizem que ela é uma discípula de Cristo. Esse é o tipo de reflexão que queremos ter como exemplo de nosso advogado, servindo com amor, perfeita honestidade e integridade em todos os lugares em que estivermos. Quando as pessoas que oriento de perto no trabalho, em casa, inclusive meus filhos, quando me virem agir com generosidade, honestidade e coerência com os mandamentos do Senhor, e, é claro, se desculparem quando muitas vezes não alcanço o que afirmo acreditar, elas também se sentirão inspiradas por minha defesa. O que fazemos como defensores para seguir a lei em nossa vida é muito mais importante do que o que dizemos aos nossos colegas ou filhos. Como nos comportamos no trabalho. Quando vamos lá, como discípulos de Cristo, o representante fala mais alto em magnitude do que qualquer coisa que tenhamos a dizer. Shima, você e eu não planejamos isso quando falamos sobre a sessão 45. Não foi no momento da defesa da palavra que pensei: o Shima seria perfeito para isso. Foi depois que eu olhei para ela e pensei: então, como é para o Shima defender a causa de alguém em um tribunal? Eu nunca fiz isso. Sim. Bem, gostaria de lhe contar mais algumas histórias de como vejo essa bela defesa. Em primeiro lugar, para responder à sua pergunta, você ganha essa humildade cristã. Por exemplo, para mim, um dos maiores casos que já tive foi uma briga por causa de um DVD dos 50 Cent, o rapper 50 centavos no Malawi. E eu representei 11 pessoas que foram acusadas de diferentes tipos de delitos de roubo. O que aconteceu foi que havia um DVD dos 50 Cent e 2 garotos começaram a brigar por ele. Um deles bate no outro e o outro incendeia a casa do outro. E então, houve todo esse saque que aconteceu depois dessa casa. Lembro-me de ter me sentido muito humilde porque, ao olhar para os rostos dos meus clientes, eu não tinha ideia de quem era culpado ou inocente. Isso me deixou humilde porque pensei que, por mais que Cristo saiba quem é inocente ou culpado, Ele nos ama da mesma forma. E Ele defenderá nosso caso tão bem quanto defenderia o de qualquer outra pessoa. Senti esse apelo muito importante de que eles têm a mim ou a ninguém. E sim, eu não conheço a lei em Malawi tão bem quanto outras pessoas, mas nenhuma outra pessoa está aqui para representá-los além de mim. Essa é uma posição única para se estar. John, você e eu já conversamos sobre isso antes. Imagine estar diante do Pai. O Senhor está ao seu lado e diz: Pai, eis os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado, em quem o Senhor se compraz. E então você para as coisas e pensa: posso falar com você por um segundo? Sim, o quê? Não sei se você recebeu meu arquivo, mas eu piquei bastante. Veja os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado, e isso não vai funcionar. E acho que o Senhor diria: eu não estava falando de você. Sim, ele não está falando sobre o que você fez. Ele está falando sobre o que ele fez, o que é incrível. Provavelmente, meu versículo favorito é o capítulo 2 de 1 João, versículo 1, que começa com: se alguém pecar, se algum homem, se alguma mulher, se algum adolescente, se algum jovem pecar, por favor, manifeste-o com a mão erguida, é isto: se alguém pecar. E todos nós sabemos, certo? Todos nós pecamos. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse versículo aqui é tão: todos nós estamos nesse barco. Temos um advogado, alguns outros títulos semelhantes que ouvimos com frequência são mediador ou intercessor. Então ele não diz: Pai, poupe aqueles que são perfeitos ou poupe aqueles que são quase perfeitos. Ele simplesmente diz: poupe aqueles que creem no meu nome. Felizmente. Sim, no seu julgamento ele está falando sobre suas obras. Felizmente, versículos muito esperançosos para começar esta sessão, onde há muitos detalhes sobre a segunda vinda muito esperançosos logo no início. E Shima,
Isso significaria que o tribunal do Senhor é diferente do nosso, porque eu não consigo vê-lo dizendo: eis que esse advogado que é tão bom, que cumpriu todas essas leis, poupa esses réus aqui. É um tipo de tribunal diferente daquele que talvez tenhamos em nossa mente. É verdade. Mas acho que, como discípulos, há maneiras de defendermos nossos direitos. Foi isso que me divertiu muito ao refletir. Porque acho que há essa defesa que, como você sabe, nosso Salvador faz junto ao Pai. Acho que há algumas maneiras muito legais de advogar. O segundo pensamento que tive foi que poderíamos aparecer para aqueles que defendemos em nosso papel de defensores humanos e discípulos. Ao contrário de Cristo, não temos as mesmas experiências ou conhecimento especializado para ajudar, mas às vezes é ainda mais importante não ter esse conhecimento, mas estar presente. Dediquei muitos dos meus anos de carreira como policial criminal para ser um defensor em nome dos encarcerados e para apresentar novos dados que demonstram que liberar um número maior de pessoas acusadas de crimes antes do julgamento ainda pode ser seguro para a sociedade. Tentei explicar aos juízes como, usando esses dados, poderíamos libertar as pessoas certas e mantê-las seguras. Portanto, essa é uma das minhas áreas de defesa da fiança. Lembro-me de que, quando estava me preparando para isso, esse período de fiança é muito importante, pois as pessoas realmente precisam de um advogado quando comparecem perante um juiz. Sem um advogado, muitas vezes elas não têm a preparação adequada e não conseguem apresentar as provas de que precisam. Basicamente, o juiz pode detê-los e, se forem detidos, geralmente perdem o emprego. É mais provável que recebam uma sentença parcial. Portanto, é uma decisão muito importante, mesmo que seja em 2 minutos. Lembro-me de ir até esses juízes e apresentar meus dados dizendo: bem, isso é o que vocês devem fazer. É isso que você deve liberar e quem não deve. E meus dados eram muito bons. Eu fiz isso com um economista, 100 mil réus, 15 anos de dados dizendo quem é seguro liberar. Eu estava tão satisfeito comigo mesmo, certo? Mas então, enquanto eu apresentava, um juiz meio que se sentou em sua cadeira e resumiu muito bem a experiência. Ele disse: isso é interessante, mas vou continuar a tomar decisões com base em minha intuição. É simplesmente devastador. Eu sabia que a resposta seria essa. Então, 13 anos depois, vi algo notável. Um colega meu escreveu em um livro chamado Atos Radicais de Justiça sobre uma congregação de uma igreja da Louisiana que compareceu a audiências de fiança para ser testemunha junto com os acusados. Eles não conheciam as pessoas acusadas de crimes e não tinham nenhuma habilidade especial. Não eram advogados, mas simplesmente foram sentar-se ao lado deles como testemunhas e demonstrar-lhes amor em um momento em que não tinham mais ninguém com eles. Quando as pessoas voltaram e estudaram isso, na época em que os membros da igreja apareciam e se sentavam com os acusados, o juiz estabeleceu valores de fiança 50% menores para os acusados, permitindo que eles fossem libertados com mais frequência. E o coração do juiz ficou tocado. Ver alguém que era amado, em vez de apenas um réu, e que foi levado adiante em uma audiência de 2 minutos. Há um poder em simplesmente aparecer para as pessoas e demonstrar esse amor, sem que precisemos nem mesmo pleitear. É só que nossa presença mostra o amor que elas precisam para seguir em frente. Não sei se vocês conhecem Paul Heaton, membro de nossa igreja, um brilhante professor da Penn. Ele fez um estudo muito legal em que designou um amigo para as pessoas que estavam na audiência de fiança. Ele o chamou de defensor da fiança. E as pessoas a quem foi designado apenas um amigo, literalmente não tinham nenhuma habilidade. Não eram um advogado. Tudo o que faziam era lhe dar um aviso. Ei, isso é o que vai acontecer na audiência. É isso que vai acontecer aqui. As pessoas que receberam a assinatura de um amigo tinham 30% menos probabilidade de cometer um crime ou de serem acusadas novamente, de reincidir porque tinham um amigo. Acredito muito nesse poder do amor e de aparecer para as pessoas. É uma coisa milagrosa que pode acontecer tanto na justiça criminal quanto na vida. Uau! John, não sei o que acontece com Kim e Shima, não sei o que acontece com seu marido,
Mas se você quiser irritar minha esposa, venha atrás de mim. Por alguma razão, alguém vai atrás dela, e ela não fica muito nervosa. Mas acontece algo em que alguém me insulta e ela fica furiosa. Mas é uma boa sensação ter um defensor, alguém que quer lutar por você. Adorei isso. O terceiro pensamento que tivemos sobre a defesa de direitos é acreditar no poder de Cristo para mudar vidas. Às vezes, para defender uma pessoa, precisamos simplesmente amá-la, mas outras vezes precisamos responsabilizá-la e acreditar que ela tem a capacidade de mudar. Esse é o versículo 4 e 5 de Doutrina e Convênios, parafraseando. Jesus diz, Pai, contempla os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado, em quem te rejubilaste, contempla o sangue de teu filho que foi derramado, o sangue daquele que deste para que fosses glorificado. Portanto, Pai, poupa estes meus irmãos que creem em meu nome, para que venham a mim e tenham vida eterna. Há uma história notável sobre um bispo sobre a qual quero falar. Ela foi publicada na revista Nova Era de 1975. Seu nome é Bispo Haldeman. Ele recebeu um homem em sua ala que tinha um longo histórico de dirigir embriagado e sem carteira de motorista. Ele foi batizado e estava cumprindo seus deveres como mestre escoteiro, quando um dia, embora não tivesse permissão para dirigir, precisou ir para o trabalho. Ele não tinha nenhuma possibilidade de carona. Então, ele dirige sem carteira de habilitação e, é claro, acaba sendo preso e acusado por seu crime. Ele liga para o bispo e diz: Desculpe, mas vou ter de dizer isso. Mas vou ter de renunciar ao cargo de chefe de escoteiro. Não estarei frequentando a igreja por um longo período e quero ser dispensado de tudo e deixado em paz. Ele contou brevemente ao bispo e disse: Escute, eu tive uma infração ao volante. Vou para a cadeia. A igreja não quer se associar a pessoas do meu tipo. Portanto, estou me afastando da igreja e de meus colegas. Bem, quero lhe perguntar, o que o bispo faz? O que você faria? Acho extraordinário o que esse bispo faz. Ele investiga e descobre onde esse homem vai comparecer ao tribunal de trânsito. Ele aparece naquele dia sem entrar em contato com ele. O juiz está lá com esse longo registro de direção. Ele está furioso com o fato de esse homem nunca ter cumprido nenhuma pena de prisão. Ele ordena que ele fique 1 ano na cadeia do condado. E o bispo, sentado ali, como testemunha, planejava depor se tivesse a chance, mas se sente fracassado por não ter dito nada. Agora estou citando o bispo. Ele disse que, naquele momento, o escrivão do tribunal entregou ao juiz o próximo registro para a próxima pessoa a ser chamada. Houve uma demora, e o juiz parecia estar examinando o registro. E o bispo não disse nada. Ele não levantou a mão, não mexeu a cabeça nem nada. Ele nem sequer tinha uma expressão no rosto. Ele disse, e de repente, sem motivo algum, o juiz levantou a mão, olhou para o bispo e disse em voz alta: Senhor, tem algo que queira dizer a este tribunal? Então, houve um silêncio. E ele disse: Meritíssimo, sou bispo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Conheço esse homem. Ele tem sido um membro fiel desde que o conheço, desde o dia de seu batismo. Ele nunca tocou em uma gota de álcool, fumou um cigarro ou bebeu uma xícara de café, porque prometeu que não faria essas coisas se fosse batizado. E aceitou o chamado para ser chefe escoteiro. Ele é um ótimo chefe escoteiro. Os meninos o adoram. Houve uma pausa, sabe? Foram alguns segundos, mas pareceu muito tempo para o bispo. Ele disse que o juiz se virou para o homem e perguntou se o que ele disse era verdade. Ele disse: Sim, é tudo verdade, meritíssimo. E o juiz perguntou: Você jamais quebrará sua promessa a esse homem? E Bob respondeu: Não, meritíssimo. Jamais quebrarei minha promessa a esse homem. Há um silêncio novamente. O juiz diz: Um dos melhores homens que já conheci foi um homem chamado J. Reuben Clark Jr. Ele foi meu colega de classe na faculdade de Direito. Ele era um grande homem e sempre fiquei impressionado com ele quando éramos estudantes. E acredito que ele seja um dos líderes presidentes de sua igreja. E ele disse: Tendo em vista meus grandes sentimentos por ele e a influência óbvia que teve sobre esse homem e sua promessa, vou suspender a sentença. E com esse martelo, ele suspendeu a sentença e o deixou ir. Eu só penso: será que podemos acreditar nas pessoas?
Será que podemos realmente acreditar no poder de Jesus Cristo para salvar vidas, para mudar a vida das pessoas? Porque eu vi isso, vi pessoas que foram encarceradas, que viveram vidas horríveis, entregarem suas vidas a Cristo e se permitirem mudar. E será que podemos ser esses defensores e levar as pessoas a Cristo para que tenham essa mesma mudança? Sim, mesmo quando ele disse, deixe-me em paz. E poderíamos dizer, bem, ele quer ser deixado em paz ou o que posso fazer? Mas o bispo disse, você não quer realmente ser deixado em paz. Deixe-me ir atrás de você. John, que história é essa de que o presidente Monson foi atrás daquele garoto? Você já ouviu isso? Em um domingo, ele não conseguia encontrar um de seus sacerdotes e foi procurá-lo. Foi até o mecânico e ele estava embaixo do carro. Ele o chamou e disse, você me encontrou, bispo? Tudo bem? Eu vou à igreja? Fico muito feliz que você esteja abordando essa ideia de ser um defensor dos outros. Quero dizer, se estamos tentando ser como Cristo, acho que também podemos tentar desempenhar esse papel quando pudermos ou tentar ser esse defensor quando pudermos. Você pode repetir essa referência? Nova Era, 1975? Foi na Nova Era, em 1975. Foi escrito por Harry Haldeman, mas na verdade também estava no Clark Memorandum. Você pode dar uma olhada se procurar Harry Haldeman, 1975, Nova Era. Adoro a ideia de que o filho pródigo foi para um país distante. O fariseu, o publicano que foi ao templo para orar. O publicano estava longe. Podemos pensar que uma igreja está longe da prisão, mas nunca se trata de distância, mas de direção. Algumas dessas belas histórias acontecem na prisão. Trata-se de sua direção. Infelizmente, podemos estar na igreja, mas talvez estejamos voltados para o lado errado ou indo na direção errada. Podemos estar na prisão e indo na direção certa. Acho que todas essas histórias nos ensinam que não se trata de distância, mas de direção. É mais ou menos para que lado você está voltado? Sei que o Elder Holland disse que o Senhor se importa menos com o lugar onde você esteve do que com o lugar onde você está. E, com a ajuda dele, com o lugar para onde você está disposto a ir. Que coisa esperançosa de se pensar. Para que lado você está voltado? Para que lado está tentando ir? Shima, quero lhe fazer uma pergunta rápida. E se houver alguém que esteja ouvindo e diga, não, essas pessoas merecem ser presas, essa pessoa merece isso. Como você reage a isso? Tenho certeza de que você já ouviu isso antes. Certo? Aqui está você defendendo o caso de alguém que pode ser encarcerado e eles dizem, por que você os manteria fora de lá? Eles merecem isso. O que vem à mente? Sim, eu ia falar sobre isso mais tarde, mas podemos falar sobre isso agora. Depende do propósito do deserto e do motivo pelo qual você está tentando punir a pessoa. Portanto, se você quiser punir alguém, e prendê-lo porque ele representa um risco para a segurança das pessoas, se está prejudicando as pessoas ou a si mesmo, esse é um motivo diferente de fazê-lo por vingança, rancor ou para ficar feliz. Portanto, quando ficamos felizes quando alguém é colocado na prisão, é aí que temos que nos controlar. E não temos as motivações certas, porque Cristo ordenou que todos nós perdoássemos todos os homens. Ele decidirá a quem perdoar. Mas nós somos ordenados a perdoar todos os homens e mulheres. Acho que quando nos alegramos, quando as pessoas são colocadas na prisão, ou punidas, ou achamos que elas mereceram, bem, então estamos nos colocando nessa posição de juiz. E acho que isso é realmente perigoso, porque não nos pedem que sejamos o juiz. Sabemos que Jesus Cristo é o juiz supremo, amoroso, bondoso e perfeito. Não nos pedem para sermos juízes. Pedimos que perdoemos todos, até mesmo aqueles que nos maltratam e perseguem. Isso acontece o tempo todo, todos os anos. Há uma dissonância em minha aula de direito penal em que as pessoas dizem, sim, mas professor Balgman, quero dizer. E quanto às pessoas que são realmente perigosas, e é disso que falamos, assassinos e estupradores. Mas nosso papel é diferente do de Cristo. Devemos punir e tentar reabilitar aqueles que estão prejudicando as pessoas e prendê-los pelo tempo que precisarem.
Mas devemos nos alegrar quando eles voltam para Cristo e dar-lhes a oportunidade de mudar, se possível, porque acho que esse é o nosso papel, que precisamos ajudar a trazer todas as almas para Cristo. E acredito que todos os que estão presos, mesmo eles, escolheram Jesus Cristo. Como todos nós fizemos antes de virmos para cá, todos escolhemos Jesus, não escolhemos Satanás. Portanto, há algo de bom neles e eles podem voltar. E acredito que devemos nos esforçar para tentar permitir que eles voltem para Cristo o máximo que pudermos e não tentar ficar felizes quando eles continuam a sofrer e a pecar. Não sou especialista no assunto. Posso perguntar ao meu amigo Derek Sainsbury, mas quando Joseph Smith concorreu à presidência em 1844, um dos pontos principais de sua plataforma era transformar prisões em escolas. Sim, Reformar as pessoas. Em um instante você vai para Mateus 18, onde o Senhor diz: veja, é assim que vocês devem lidar uns com os outros. Leia a última parábola do servo que não perdoa. Ela o deixará desconfortável. Acho que as parábolas do Salvador são feitas para deixá-lo desconfortável. Essa é difícil. Nela, o Senhor diz ao servo que não perdoava: eu o perdoei só porque você pediu. O presidente Dallin Oaks fez um discurso na BYU chamado Não Julgue, e julgando da perspectiva de um juiz, há momentos em nossa vida em que temos de fazer julgamentos. O Salvador nos diz como fazer um julgamento justo. Como você sabe, Hank, houve 5 anos da minha vida em que tive o título de juiz em Israel. E vou lhe dizer, ainda me lembro dos momentos em que dirigia para a igreja com as palavras da música em minha mente. Quem sou eu para julgar os outros quando ando imperfeitamente? Para participar de um conselho de membros. Momentos muito humildes em que você realmente quer a ajuda do Senhor nesses casos. Porque Ele pode ler os corações perfeitamente e nós, como humanos, não podemos, mas Ele pode. O objetivo era entrar em sintonia com isso. Isso é ótimo. Shima, você já está aqui há algum tempo. O que faremos a seguir? Quero ler os versículos 11 a 15, onde falamos sobre Enoque e o Deus de Enoque. E quero dedicar um pouco de tempo a alguns pontos que podemos aprender com Enoque. Às vezes, quando falamos sobre revelações em doutrina e convênios e até mesmo sobre o livro de Mórmon, acho que há algumas declarações incorretas feitas por membros que dizem algo como: há pouca validade externa para essas revelações ou pouca evidência histórica para apoiar o livro de Mórmon. Eu discordo totalmente, como tenho certeza de que ambos discordam. Mas acho que essa menção a Enoque me faz lembrar de uma validade externa muito bonita, de doutrina e convênios. O relato de Enoque que Joseph Smith está revelando em Moisés 6 e 7 é mencionado aqui em Doutrina e Convênios 45. É surpreendentemente semelhante à descoberta, em 1948, do Livro de Gigantes, que é esse tipo de coleção de fragmentos que fala sobre Enoque. E foi descoberto em Qumran, o mesmo lugar em que foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. Obviamente, isso aconteceu em 1948. Joseph Smith não teve acesso a esses registros descobertos. Mas o que é surpreendente é que ele revela muitas coisas muito semelhantes em Moisés 6 e 7 ao que foi encontrado nesses registros. Em 1948, por exemplo, há segredos, maldades e assassinatos entre essas pessoas na Terra, onde Satanás tinha grande domínio sobre elas. O site diz em Moisés que eles buscavam poder, e o livro de Gigantes fala sobre matança, destruição, corrupção moral que encheu a Terra. Havia segredos que mataram muitos. Então, novamente, muitos desses temas semelhantes, ambos também se referem a Enoque como um homem selvagem, o que é notável. Por que os dois diriam isso? Isso não é nada em Gênesis. Há apenas alguns versículos em Gênesis, e não há nada que se refira a ele como um rapaz. Enoque e toda a sua cidade foram levados para o céu, como sabemos, mas não sabíamos que, em Gênesis, a Bíblia só se refere a Enoque indo sozinho. Todas essas semelhanças são bastante notáveis, e até mesmo o acadêmico externo de Yale, Harold Bloom, disse que Joseph Smith produziu escritos sobre Enoque.
tão surpreendentemente parecidos com as sugestões antigas. E ele disse: não tenho nenhum julgamento sobre a autenticidade disso. Mas ele encontrou enorme validade nesses escritos e disse que isso só pode ser atribuído ao gênio ou demônio do profeta. Mas fosse o que fosse, era notável. A Interpreter Foundation também fala sobre essas descobertas, pois há muitos temas semelhantes: trabalhos secretos, assassinatos, visões, com adversários de Enoque que terminam com ocorrências específicas de destruição. Isso seria simplesmente notável se qualquer documento do século XIX apresentasse isso. Mas o fato de ter todas essas coisas diferentes, provavelmente um grande número delas, sobre as quais não falaremos, mas acho que é muito legal, porque não há explicação para o fato de Joseph Smith combinar esse nível de detalhe com registros antigos que nem estavam disponíveis naquela época. Ninguém sabia o que havia acontecido com Enoque até mais recentemente. Acho notável mencionar isso porque acho que às vezes o Espírito nos converte e nossos testemunhos são baseados no Espírito, mas também, como advogado, pensador e analítico, gosto de ver evidências e marcá-las quando estão lá. E acho que o cérebro de algumas pessoas funciona dessa maneira. Então, eu queria apenas mencionar isso quando estávamos falando sobre Enoque. Obviamente, há o espírito e às vezes há coisas que fazem sentido. Tenho em minhas anotações, e isso provavelmente é o Hank de 4 anos atrás, não me lembro quem falou sobre a sessão 45, mas tenho em minha margem que Joseph Smith estava trabalhando na TJS nessa época do Antigo Testamento do livro de Enoque. Aqui está essa informação extra. Isso também me faz lembrar que havia um vídeo no YouTube Hank chamado O Antigo Testamento em 8 minutos, feito por alguns membros da igreja. É muito bom. As crianças o narram, é bem rápido, fala sobre a cidade de Enoque sendo tomada. Bem, isso é exclusivo para nós. Então, na seção de comentários, alguém disse: ei, espere um minuto, onde foi? Onde está isso? Quando isso aconteceu? A cidade de Enoque sendo tomada. Então eu pensei, sim, bem, foram 2 santos dos últimos dias que fizeram esse vídeo e tinham um pouco mais de informação sobre Enoque. Aqui está Joseph Smith, em 1831, fazendo seu pequeno projeto bíblico, e ele chega a qualquer lugar em Gênesis, fala sobre Enoque. E John, eu me lembro disso do nosso ano do Antigo Testamento, que ele basicamente disse ao Senhor: há mais alguma coisa que você queira falar? E então, bem, 144 versículos a mais sobre Enoque. E é daí que Shima está tirando. É incrível tanto o que Shima nos mostrou, quanto esse Joseph Smith. Isso é incrível, Shima. É mesmo. Não é. Ei, meu testemunho se baseia no fato de Joseph Smith conhecer a história de Enoque. Isso não vai levá-lo a lugar algum, mas é essa validade externa. Acho que Neil Maxwell chamou isso de fertilizante em um testemunho. Você tem um testemunho, está cultivando, mas não é ruim ter um pouco de fertilizante de vez em quando. Adorei essa. Nunca tinha ouvido essa. Uma das outras coisas que Joseph Smith menciona sobre Enoque é que ele era um rapaz. E isso é algo que obviamente não sabíamos no passado. E acho que há algo de belo nisso. Falamos anteriormente sobre o fato de que às vezes as crianças têm a maior sabedoria porque têm essa capacidade simples de receber luz. Lembro-me de que, depois que minha família voltou para casa depois de morar no Malawi, falei sobre morar lá há pouco tempo. Voltei para uma viagem de consultoria a essa região rural do Malawi, onde estava pesquisando práticas de comércio justo e plantações de chá. 2 semanas depois de chegar em casa, eu já havia me esquecido da viagem. Um dia, fiquei muito doente e estava sentado na cama. Eu estava com uma enorme dor de cabeça, o que não era normal para mim, que nunca me sentava na cama. Então, eu estava sentada na cama e meu filho Kian, de 5 anos, chegou e disse: "Mãe, acho que você está com malária." Ele estava absolutamente certo. De repente, me dei conta de que a doença mais comum no Malawi é a malária. Enquanto estávamos lá, Kian passava muito tempo com todos os nossos amigos malauianos e outras pessoas que vinham à nossa casa. E toda vez que eles ficavam doentes, era como se dissessem: "Ah, eu tenho malária", porque era isso que eles tinham. É uma loucura porque é tratada com alguns comprimidos,
mas se você não tratar os sintomas, pode piorar e morrer. Peguei os comprimidos e me tratei, mas lembro-me de pensar que se eu tivesse ido a Provo com uma forte dor de cabeça, você acha que os médicos teriam dito: "Ah, sim, você tem malária." Com todo o seu conhecimento especializado, nunca lhes teria ocorrido que eu teria malária, porque toda a complexidade de todas as doenças eles conhecem em seu treinamento. Mas penso em meu filho de 5 anos, que basicamente conhece uma doença, a malária, e ele acertou em cheio o diagnóstico comigo. Ele acerta em cheio e me faz pensar que às vezes o evangelho é tão simples. E tudo o que aprendemos foi quando éramos pequenos e ainda é verdade. E se realmente nos concentrarmos nisso e pensarmos que Enoque era um garoto quando descobriu as maiores verdades, porque a simplicidade do evangelho é o que buscamos. Quanto mais cresço em sabedoria, mais percebo que a complexidade é superestimada. Percebo que essas verdades simples são o que podemos ter para nos aproximarmos de nosso Salvador. É nisso que eu penso. John, você se lembra do tema da juventude? Deve ter sido há muito tempo. Não deixe ninguém desprezar sua juventude. Na Bíblia Sagrada, eu não sabia o que isso significava. Não seja ruim quando for jovem. E, na verdade, acho que o que Paulo estava dizendo a Timóteo era: não deixe que ninguém o despreze por ser jovem. Adoro essa linguagem sobre a qual falamos anteriormente, os estrangeiros. O povo de Enoque foi chamado de estrangeiros e peregrinos da terra. Uma das outras grandes lições de Enoque, a segunda lição, eu diria, é que sua cidade era de estrangeiros e peregrinos. Passei por um período de luta com minha fé no final do meu casamento, meu primeiro casamento, e depois do divórcio durante toda a minha vida, fui um membro devoto da igreja. Como você sabe, milagres trouxeram minha família para a igreja e eu sempre tive um forte testemunho de Jesus Cristo. Naquela época, eu realmente lutava com alguns aspectos do meu testemunho e da história da igreja. Lembro-me de que, após 2 anos de divórcio, conheci e me casei com meu marido Ryan, que tinha 38 anos e era solteiro. Senti-me como se tivesse ganhado na loteria. Nunca pensei que encontraria o amor novamente ou que teria a oportunidade de ter mais filhos. E lá estava ele, esse homem fiel e humilde. Acho que ele também é muito bonito. E antes de nos casarmos, estávamos indo ao templo com o objetivo de ir uma vez por mês, o que na verdade significa, sei lá, a cada 1 ou 2 ou 3 meses, dependendo do mês. Lembro-me de que foi em fevereiro de nosso primeiro ano de casamento. Portanto, estávamos casados havia apenas 6 meses. Não tínhamos sido selados porque nos conhecemos em 30 de abril e nos casamos em 8 de agosto, e tínhamos que esperar para sermos selados naquela época. Eu tinha que esperar o divórcio, o cancelamento, tudo isso. Mas, de qualquer forma, estávamos brigando muito. Ryan teve uma inspiração muito bonita. Ele disse: "E se tentássemos ir ao templo uma vez por semana?" Honestamente, nós dois estávamos desesperados para manter nosso casamento intacto por motivos diferentes. Ryan havia esperado 20 anos para encontrar alguém com quem se casar. Seu presidente de missão disse que ele se casaria em 6 meses. Bem, ele levou de 18 a 20 anos, eu acho, para me encontrar. Eu havia passado por um divórcio doloroso. Estava casada há 13 anos e estava tão desesperada para fazer esse casamento dar certo. Lembro-me de caminhar até o altar em meu casamento com Ryan e meu pai sabiamente dizer aquelas palavras finais que toda garota quer ouvir antes de seu pai levá-la até o altar. Ele disse: "Então é isso, não é, Shima?" E eu pensei: ai, e sei que ele quis dizer isso com muito amor, mesmo que tenha doído. Mas eu queria desesperadamente que fosse assim. Eu estava disposto a tentar qualquer coisa. Então, lá estamos nós. Vamos ao templo toda semana durante o primeiro ano de nosso casamento. Nosso casamento mudou. Muitas vezes entrávamos, devo dizer, sem falar um com o outro, pois estávamos bravos um com o outro. Mas saímos do templo de mãos dadas e rindo do que quer que estivéssemos discutindo, porque o templo nos amoleceu. Ele nos ajudou a sentir o amor novamente. Ele nos forçou a sentir o espírito e a deixar de lado as contendas quando não queríamos. Tínhamos essa perspectiva eterna que queríamos quando saímos e que não tínhamos quando entramos. E havia muitas bênçãos que víamos por irmos ao templo regularmente. Depois de vários anos frequentando o templo semanalmente,
e agora estamos casados há quase 10 anos. Devo dizer que ele nos mudou de muitas maneiras. A primeira coisa que tenho a dizer é a partir dos 14 anos de idade. Quero dizer isso especificamente porque sei que há muitas mulheres que assistem ao seu podcast. Acho que muitas mulheres neste momento estão tendo problemas e dúvidas sobre seu papel como filha no reino de Deus e na igreja. E eu me perguntava a mesma coisa. Pensei, como posso me encaixar? Foi frequentando repetidamente o templo e fazendo sessões iniciáticas no templo que consegui compreender o poder do sacerdócio ao qual eu tinha acesso para abençoar minha vida, abençoar aqueles que entrassem em minha órbita, abençoar minha futura posteridade. E pude apreciar essa identidade divina que eu tinha como filha de Deus e futura rainha, com meu coração ligado ao Salvador toda vez que renovava esses convênios. E em segundo lugar, acho que quanto mais regularmente eu estivesse na casa do Senhor, mais me deleitaria em ouvir a voz de Deus. Como mencionei, eu adorava com mais frequência nessas ordenanças iniciatórias. E lembro-me de que uma das partes mais bonitas foi quando me senti purificado ritualmente por meio da cerimônia. Há uma cerimônia, mais ou menos como a mencionada em Êxodo, que fazemos no templo. Lembro-me de Satanás em minha voz, em minha cabeça, naqueles anos, no primeiro ano em que fui, toda vez que ia dizendo: "Quem você está enganando? Você não merece estar aqui." Satanás continuava a reproduzir vividamente uma montagem de vídeo horrível durante o primeiro ano ou até mais. Toda vez que eu aparecia, todos os pecados que havia cometido, dos quais havia me arrependido, me diziam: "Não sou digno, você não será perdoado." Eu havia passado por todos os processos, mas não me sentia digno. E lembro-me do Senhor ao passar por essas ordenanças várias vezes, sendo lavado e ungido várias vezes, finalmente recebendo essas palavras sagradas do Senhor, que são sussurradas para mim durante essa ordenança. Finalmente, consegui dominar a voz de Satanás, e finalmente acreditei que poderia me tornar imaculado por meio da expiação de Jesus Cristo. E naqueles primeiros anos, quando eu não me sentia bem no templo, nem sei dizer quantas pessoas, obreiros do templo de Salt Lake City, onde eu costumava ir, me disseram: "Você é uma filha linda." Elas apareciam do nada. Pessoas que eu não conhecia diziam que eu era amada, que Deus me amava, tudo o que você pudesse ouvir. E, sinceramente, nunca mais ouvi essas palavras desde então, exceto naquele ano em que Satanás estava se esforçando muito para me tirar de lá, porque tudo o que ele queria era que eu não fosse ao templo toda semana e sentisse que não era digna. Isso pode acontecer com muitas pessoas que podem sentir essa voz de Satanás, que pode assumir o controle se não tivermos o cuidado de ir com a maior frequência possível para deixar a voz do Senhor assumir o controle. Isso não é o fim da história, porque, ao pensarmos em sermos estrangeiros na terra, depois de superar meu medo inicial de todos os pecados dos quais me arrependi, mas que Satanás continuava a me lembrar, Deus começou a sussurrar para mim, no templo, que meus pecados favoritos de estimação, aos quais me apeguei por muito tempo, tinham de ir embora. E eu me lembro que adorava pôquer. Adorava jogar pôquer com meu pai e com meus amigos, algo que eu fazia quando era criança. E isso foi embora e desapareceu. E Deus sussurrou pequenas coisas, como vestir-se de forma mais modesta. Fiz algumas mudanças. Recebi mensagens para fazer mais, para servir aos pobres, ou aos doentes, ou na prisão. Rejeitei a maior parte do que estava na televisão e nas mídias sociais. E quando comecei a estudar intensamente as palavras dos profetas vivos e as escrituras quando os templos estavam particularmente fechados, pude reduzir a escuridão que sentia por não ter estado no templo naquela época. E me lembro de pensar e sentir exatamente como essa linguagem que temos neste capítulo, que eu me sentia mais como um estranho na terra e um estranho para o meu antigo eu. Passar mais tempo na casa do Senhor me ajudou a entender que é assim que podemos procurar nos tornar estrangeiros na terra. Porque quando estamos tentando viver um convênio com Deus e guardar seus mandamentos, temos que rejeitar o que está ao nosso redor. E na escuridão, andar com Cristo. Acho que precisamos fazer muito mais. Rejeitar essa imoralidade comum. Quando somos gratos por nossos convênios de castidade que nos aproximam de nosso Senhor e Salvador, rejeitamos os padrões do mundo,
as filosofias dos homens que confundem e complicam os ensinamentos de Deus. Mas às vezes, sentiremos falta das músicas, dos shows, dos concertos e dos filmes populares. Não podemos manter o ódio por nenhum de nossos irmãos e irmãs, mesmo por aqueles que nos sentimos justificados a odiar. Podemos rejeitar a divisão e a discórdia política e o materialismo, a desigualdade e tudo o que contradiz as leis de Deus não nos tenta mais quando nos sentimos estranhos nesta terra. Penso no profeta quando ele diz que é difícil assistir a qualquer tipo de violência. Até mesmo um jogo esportivo, quando há contenda, ele o desliga. Esse é um bom teste para saber se somos uma sociedade de Sião. Será que estou gostando de coisas que são populares? Sou um estranho ou um peregrino nessa terra? Ou sou um e o mesmo com a terra? Certo? Estou me adaptando? Sou popular? E acho que esse é um teste muito bom para mim, para saber se sou estranho o suficiente, porque precisamos ser estranhos para sermos Sião.